queria começar por agradecer, aliás, felicitar a organização por esta sua iniciativa. Como já aqui foi dito, obviamente que teve sucesso. A única forma de justificar estes heróis e heroínas que aqui estão até esta hora. Agradecer também o convite que me foi feito para aqui estar presente, não podendo deixar de saudar não só os meus colegas de mesa, mas permitam-me uma saudação muito especial para todos aqueles resistentes numa sexta-feira à tarde. Eu já pedi à nossa Presidente que me dê um toquezinho ali no microfone quando chegar aos 10 minutos, para eu não ter qualquer tipo de tentação. Eu sei que tenho 20 minutos, mas de qualquer forma fico mais tranquila se for avisado aos 10. Ora bem, este foi o tema que me foi dado com as regiões autónomas, governança ambiental multinível e integração europeia. Foi exatamente esse o tema que me foi apresentado e por isso é esse também que aqui vou sempre manter. Eu estruturei a minha intervenção em 3 diferentes momentos ou planos e a ideia é partir um bocadinho de uma formação teórica, aliás, como o meu colega também fez, no sentido de explicar o que é esta governança, e partir depois para a sua aplicação prática, especificando mesmo num tema concreto. Isto é, não ficarmos apenas no tema teórico de dizer o que é a governança, mas ver num exemplo concreto, claro que justificarei o porquê de escolher um e não outro, como é que efetivamente esta governança se pode ou não aplicar, quais são as suas dificuldades, quais seriam as suas vantagens também. Assim sendo, terei um primeiro ponto muito breve sobre este multi-level governance, um segundo em que já estão a ver que eu vou aplicar um modelo a uma política comum da União Europeia, e será a das pescas, e um terceiro em que vou centrar num caso muito particular, que tem a ver com a regionalização. Hoje anuncia-se a regionalização das pescas, eu quero ver como é que a regionalização responde ou não àquilo que é a temática da governança multilevel. Ora, primeiramente, o que é esta governança multilevel, multilevel governance, por isso é que eu coloquei ali aqueles iniciais. A governança não é exatamente a mesma coisa que a governação e por isso eu mantenho exatamente o termo governança que me foi dado. Porque quando nós falamos de governação, nós estamos a falar ao nível de um Estado. Quando nós estamos a falar de governança, nós estamos a falar de uma descentralização da autoridade governativa que passa por vários níveis efetivamente. Por isso, quando nós falamos de governança, já estamos a falar não só de uma autoridade de Estado, mas estamos a falar de outras autoridades a nível de instituições que importa envolver e que se situam, de facto, a diferentes níveis. Ora, este modelo de administração pública, que exige vários níveis de autoridade, e aqui estão aqueles que me interessam aqui focar, europeia, nacional e regional, porque uma vez que venho aqui com a função de deputado ao Parlamento Europeu, parece-me que seria para mim mais natural enverdar por estes 3, na implementação de políticas comuns. Há uma política comum europeia, da União Europeia, uma política comunitária, vamos ver como é que ela se pode desdobrar por diferentes níveis de autoridade. Inicialmente, quando se começou a falar sobre este modelo, estava-se a falar sobretudo ao nível das políticas de coesão e em prol do desenvolvimento regional e, claro, sempre dentro do contexto da integração europeia, aliás, porque estes estudos começaram muito para ver como é que a integração de vários países proponentes para a União Europeia se faria. A origem tem muito a ver com o Tratado de Maastricht de 1992 e, aliás, todos estes estudos sobre o modelo de governança multinível são, de facto, dos inícios da década de 90. Já se falou aqui, por isso não vale a pena perder tempo, com o princípio da subsidiariedade e, claro, a noção também de descentralização. Por isso, de facto, este novo modelo vai ser introduzido a partir do Tratado de Maastricht, como tendo instituído novas estruturas de governança. Qual é o objetivo deste modelo? Participação mais alargada nos processos de tomada de decisão. Alargar maximamente os processos de tomada de decisão, o que resulta, como é óbvio, numa qualificação da democracia. Uma proximidade mais estreita entre a autoridade e a generalidade, esta visão mais alargada dos cidadãos, resultando na tal descentralização da autoridade, que se pode fazer a vários níveis.
valorização das regiões, claro, das regiões e das comunidades locais, porque de facto a governação não é feita apenas no topo, mas há uma verdadeira governança, o que implica toda esta descentralização e todo este desdobramento da autoridade, resultando então na intensificação do projeto Uma Europa dos Cidadãos, que é precisamente introduzido no Tratado de Maastricht. E estes são realmente os grandes objetivos. É preciso, e é isto que eu vou tentar ver, se estes objetivos se podem ou não concretizar no caso concreto que aqui escolhi para vos apresentar. Desafios que se colocam para uma verdadeira governança multinível. Vontade política. É preciso que haja primeiro vontade política para uma delegação de poderes. É preciso que haja responsabilidade política para exercício desses mesmos poderes. É preciso que haja administrações nos vários níveis, comunicantes, muito eficazes. É muito mais exigente este tipo de governança, com forte dinamismo e capacidade de articulação. E, claro, constituída por técnicos competentes e isentos. Organizações abrangentes, fortes e independentes. A governança exige isto de uma forma muito sintética, é muito mais exigente do que, obviamente, uma governação apenas de um único nível e governação efetiva. Porquê que eu optei por aplicar ou procurar aplicar este modelo à política comum de pescas? É a primeira questão que se tem que colocar, porque afinal a grande temática é a governança ambiental multinível. Como é que eu vejo que possa passar daqui para a política comum de pescas? Porque a política comum de pescas é uma política comunitária, com particular interesse para a região autónoma, para uma região autónoma, e lembro que o tema era regiões autónomas e governança. Por isso, esta política tem particular interesse para uma região autónoma, sobretudo a dos Açores, uma região autónoma ultraperiférica. E aquilo que nós verificámos é que a nossa integração na União Europeia determinou uma abertura do acesso às águas a partir das 100 milhas e que nós consideramos que teve como consequência direta um forte depauperamento dos recursos halieuticos. Por isso, efetivamente, o que nós aqui verificamos é que uma governação de topo, uma microgestão também da parte de Bruxelas, sem participação dos outros níveis nesta governança, prejudicou-nos seriamente. Está, neste momento, num processo de revisão. Isto, para mim, é que é o fundamental. Neste momento, estamos num processo de revisão da política comum de pescas. E, atendendo às propostas da Comissão, de facto, o eixo orientador de toda a reforma é a questão ambiental. São as prioridades ambientais que determinam a reforma da política comum de pescas, assente na sustentabilidade dos estoques. Anuncia-se, segundo as propostas da Comissão e não só, anuncia-se que a futura política comum de pescas vai ser regionalizada. Muito bem. Essa regionalização será uma governança multinível ou não? Por isso estão a ver como é que eu fiz a ligação daquilo que tinha para este exemplo. Será possível aplicar este modelo à política comum de pescas? Vai. Seria? Sim, claro. Seria. A Comissão teria que delegar poderes, que neste momento tem. A autoridade ter-se-ia que desdobrar pelos níveis europeu, nacional e regional. Não apenas dois, mas no mínimo teríamos que haver aqui um desdobramento de autoridade a 3 níveis. Os Açores teriam que passar a intervir com poder decisório sobre algumas matérias relativas à gestão da política comum de pescas. Não falamos de governança multinível. E, então, efetivamente, cumprir-se-ia aquilo que a Comissão anuncia como a regionalização da política comum de pescas. Sr. Presidente, estou no terceiro ponto, como pode verificar. Está, exatamente. Nos 10 minutos. E no terceiro e último ponto. Mas o maior. Mas aqui vou saltar alguns slides, porque acho que posso fazer. O projeto, por isso aqui, é a aplicação de facto deste modelo de governança multinível à PCP, à Política Comum de Pescas, e sobretudo ao anunciado
a anunciada regionalização. E não há dúvidas nenhumas que a regionalização foi anunciada largamente pela Comissão Europeia. Vejam, isto é uma citação do Livro Verde que a Comissão lançou em 2009 e o que é que nós temos aqui? Importa reavaliar a abordagem atual, baseada na microgestão, ao mais alto nível político, que agora se rejeita. Para quê? Para estabelecer uma hierarquia... para estabelecer, não posso ir tão depressa, alinhar o processo de decisão da PCP pelo aplicado a todas as outras políticas comunitárias. E qual seria a opção? Delegar uma maior parte da atual gestão de pormenor na Comissão em cooperação com os Estados-membros e o Parlamento Europeu. Até agora estamos a falar de quantos níveis? 2. De facto, 2. Estamos a falar verdadeiramente de uma regionalização? Ainda não me parece. Isto é o texto em que a Comissão anuncia a regionalização, o texto de 2009. E depois continua outra opção, e é por esta opção que ela depois vai em 2011, seria disposições específicas de gestão regional aplicadas pelos Estados-membros e sujeitas às normas e controle comunitários. Começamos a ficar bem dispostos, não é? Porquê? Porque aparece ali o termo regional. Sim, senhor, regionalização e vamos ter poder. Pelo menos seria uma primeira leitura. O facto do tratado conferir à comunidade a competência exclusiva pela política de pescas, ou seja, só Bruxelas é que manda na política comum de pescas, não obsta, diz a Comissão, não obsta a que as decisões de aplicação sejam delegadas nos Estados-membros. Ora bem, voltamos outra vez a ter apenas 2 níveis. Comissão, Estados-membros. Por isso, nível europeu e Estados-membros. Já me perdi outra vez, já não tenho outra vez as regiões. Na maioria dos casos, esta delegação deveria ter lugar ao nível das regiões. Que regiões? Marinhas. Ou seja,